Muito boa tarde, meus amigos que curtem a nossa página. Durante os 5 anos de faculdade de Direito que fiz na Universidade Federal do Pará, onde fui aprovado através de concurso público, desde o primeiro dia de aula eu ouvi dos professores que a Constituição é a lei mais importante do país. Um Estado democrático de direito, a Constituição é que regulamenta, que regula toda a vida da sociedade, né? E toda a vida das instituições. E muito me surpreende, depois de quase mais de uma década do governo na qual perdeu a eleição no último domingo, me surpreende as autoridades, me surpreende artistas, me surpreende o público em geral, algumas pessoas se preocupando na manutenção da democracia, se preocupando na manutenção das instituições. Isso me preocupa porque mais de 10 anos nós tivemos um governo na qual financiava governos ditatoriais. Nós tivemos governo que não respeitava a imprensa. Nós tivemos governo que não respeitava o legislativo. Nós tivemos um governo na qual, pelo um projeto de poder, esse governo desrespeitou diversas vezes a nação brasileira. E agora, esses que fazem parte desse governo, ou que fizeram parte desse governo, e outros vêm à televisão, fazem pronunciamentos com o propósito de incitar e com o propósito até de jogar a população brasileira contra o cidadão chamado Jair Bolsonaro, que foi eleito no último domingo presidente da República. Ora, não podemos agir com 2 pesos e 2 medidas. Porque todas essas manifestações desses artistas, desses integrantes dessas instituições, inclusive o judiciário, né, o próprio legislativo, a classe artística, né, brasileira, porque essas pessoas nunca se pronunciaram para que a democracia fosse respeitada como ela deveria ser nos anos anteriores desse governo. No governo do PT, eu não tenho partido político, eu não tenho político de estimação, mas como um cidadão brasileiro, eu tenho o direito de querer e de olhar e observar que nós estamos vivendo momentos de crises econômicas, sociais, morais, e nós temos que estar unidos como um povo, como uma nação. Domingo foi escolhido um presidente, ele foi escolhido pela maioria dos votos. Eu já ouvi algumas pessoas colocarem nos seus Facebooks da vida que Jair Bolsonaro não foi escolhido pela maioria. Ora, se ele não foi escolhido pela maioria dos votos, então ele não teria sido eleito, mas ele foi escolhido pela maioria. E ele foi escolhido respeitando a democracia, porque quem foi às urnas votou no seu candidato. E se o seu candidato não ganhou, você tem que entender agora que a campanha eleitoral terminou e o senhor Jair Messias Bolsonaro, você gostando ou não dele, a partir de 1º de janeiro, mas ele já é o presidente da República Federativa do Brasil. E ele é presidente, meu presidente, seu presidente, ainda que você não queira. Então é muito estranho todo esse posicionamento. A democracia, ela não está em perigo. Até porque as instituições, elas continuam firmes. E nós, como cidadãos brasileiros, também vamos estar observando, né, o andamento do presidente da República, que foi eleito no próximo domingo. Não foi dado a ele, né, o cheque em branco para que ele possa fazer o que quiser. Toda autoridade, a Bíblia diz que foi constituída por Deus, e nós temos que orar por ela. Mas toda autoridade, ela deve respeitar as leis.
toda autoridade deve respeitar a Constituição da República Federativa do Brasil. E se o Jair Bolsonaro, que foi escolhido presidente da República, não respeitar, ele vai sofrer as consequências, né, por desrespeitar a Constituição. Então vamos parar com esse temor e vamos buscar nos unirmos, porque todos são brasileiros, independente se é negro, independente se é branco, independente se tem uma opção sexual diferente, independente se é nordestino, se é nortista, se é sulista, não importa. Somos todos brasileiros e nós vamos lutar pelo melhor para o nosso país. Então, vamos parar com essa hipocrisia de ficar achando que a democracia está em perigo. Vamos parar de ficar insuflando, né, a sociedade para fazer protesto. Protesto do quê? O cidadão ainda não assumiu o poder. Por que não protestaram no tempo passado? Por que deixaram as coisas correr? Eu vi um vídeo na internet de alunos sendo impedidos de entrar na universidade. O que está acontecendo? A nossa educação está em jogo e nós não podemos aceitar isso. Todos nós sabemos quem foi eleito presidente da República. O meu filho que está aqui do lado, estou indo levando para a escola, eu vou perguntar para ele, quem é o presidente da República eleito? O Bolsonaro. Até a criança sabe quem é o presidente. Então vamos parar de tentar dividir o Brasil e vamos lutar juntos, todos nós juntos, pelo um Brasil melhor. Da mesma forma, aqui no estado do Pará, da onde nós somos, o governador escolhido pelo povo foi Helder Barbalho. Ainda que você não tenha votado nele, você tem que respeitá-lo como governador, como autoridade. E nos unirmos para fazer um estado do Pará melhor e para fazer um Brasil melhor. Porque assim fazendo, nós vamos estar lutando juntos por um Brasil melhor. Então, muito boa tarde a vocês. Dá boa tarde, meu filho. Boa tarde. Diga assim, vamos lutar por um Pará e por um Brasil melhor. Viva o Brasil! Viva o Brasil! Viva o estado do Pará! Viva o estado do Pará! Viva a nação brasileira! Viva a nação brasileira! Boa tarde a vocês e vamos juntos fazer do nosso país o melhor país para nós morarmos. Vamos lutar juntos pela educação, pela saúde, pelo respeito aos idosos, às crianças, a todas as mulheres, independente, não vamos classificar a sociedade, porque eu ensino o meu filho a respeitar o cidadão, independente da opção sexual dele, independente da cor da pele, independente se é homem ou mulher. Ele está sendo educado para ensinar, para respeitar o cidadão. E assim nós vamos fazer, porque somente assim vamos fazer do nosso país um país melhor. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe o presidente eleito, Jair Messias Bolsonaro. Deus abençoe o governador do nosso estado, Helder Barbalho. E assim, vamos juntos. Uma boa tarde a você, espero que você goste do nosso vídeo. Que Deus abençoe. Tchau!